Existem muitas formas da gente olhar para a vida e aprender com ela. Muitas formas. Nesses últimos dias, eu peguei Covid, eu e Janine, a gente passou o Natal e o Réveillon em isolamento social. Já estávamos no isolamento normal, mas isolamento para evitar contaminar pessoas. E eu dei um aprendizado muito rico para cada um de nós. A experiência de viver com um silêncio, porque eu optei por não produzir nada, não fazer absolutamente nada e ver como é que eu me sentia. E para mim foi rico. Foi rico perceber, por exemplo, que eu me permiti se cuidar e ser cuidado, porque quando você está doente você começa a ser cuidado. Ficar sem fazer alguma coisa, como quem diz para você assim: eu não sou. A única coisa que me define não é entregar algo à vida. Às vezes também é preciso simplesmente não fazer nada. Então a gente precisa entender que o que eu estou falando aqui são de aprendizados que a gente teve ao longo de 2020 e que precisamos levar para a vida. Eu queria falar um pouquinho do ano 2020 para que a gente pudesse entrar em 2021. Sem sombra de dúvidas, é um ano que redefine a história humana. Os pesquisadores, historiadores, sempre dizem que tem um ano que inaugura um novo século, e esse é o ano que inaugura o século XXI. Não foi a passagem para 2000, do ano 2000. É um evento global que impacta a sociedade humana, que acelere processos, que traga à tona profundas transformações. Esse é um evento, sem sombra de dúvidas, que está redefinindo o novo tempo. E, obviamente, com eles, ainda dentro de todas essas transformações, aceleramentos tecnológicos, muitas perdas, muitos lutos, perda de pessoas, perda de emprego, perdas de esperanças. A gente tem percebido um conjunto de variações emocionais muito, muito forte, que tem feito com que a gente tenha que, se a saúde mental já era alguma coisa, já era muito importante, já era percebida como uma grande demanda para o século XXI, obviamente que com a pandemia e com tudo que ela tem trazido para a nossa vida, está se tornando muito mais óbvio, muito mais claro para cada um de nós, o quanto precisamos. É como se a gente tivesse que recuperar a saúde mental a cada momento em que a gente sai da ordem. Né? A gente, no mesmo dia, pode alterar profundamente o humor. A gente pode estar bem mal no mesmo dia. E a gente tem que estar, hoje, com muito mais responsabilidade sobre as nossas dores emocionais. Sabe que é comum, tipo, se você... Eu lembro que uma vez estava na universidade, quando um colega tinha levado uma pancada na perna, porque tinha jogado bola lá com o pessoal da universidade e estava com a perna dolorida, tinha uma prova. E quando ele mostrou para o professor, não, beleza, realmente, eu vou deixar você ter uma oportunidade de fazer uma reposição dessa prova. Nesse mesmo dia, um amigo meu tinha acabado de ter o fim do namoro anunciado pela namorada, estava completamente arrasado, além de ter se traído com o melhor amigo, estava completamente arrasado, e foi dizer ao professor que tinha passado por isso, ele disse, não, que é isso, dá para fazer a prova assim mesmo. Se observa o seguinte, é que a dor física, ela chama mais atenção, a perna do outro machucada gerou muito mais empatia no professor do que imaginar a situação desse aluno que estava passando por um sentimento de traição dupla e que era uma ferida emocional muito maior. Mas não são somente as pessoas lá fora que ignoram as dores emocionais e dão mais ênfase à dor física, talvez porque ela seja mais visível. Mas às vezes a gente mesmo faz isso conosco. A gente muitas vezes cuida mais de uma topada e de um dedo e faz tudo para ninguém pisar quando a gente está com o dedo machucado e não faz isso com a alma. E não olha para a nossa dor, para as nossas angústias com a mesma delicadeza que a gente olha para um dedo ferido. Muitas vezes, inclusive, em comparação, por exemplo, no caso desses meus dois amigos, um que tinha levado um chute na perna no jogo e outro que estava com um sentimento de dupla traição da namorada com o melhor amigo, se você for comparar em termos de dor, tá? As pessoas não gostam muito de comparações, mas é muito maior que o outro estava passando. A sensação de dor psíquica que até se traduz, às vezes, numa prostração física. Significa dizer que uma das coisas que nós temos que aprender e que talvez esse lado pedagógico de um ano doloroso como 2020 traga para a gente, é observar com muito mais delicadeza, com muito mais sutileza e com muito mais compaixão as nossas dores emocionais. É não tentar ignorá-las, não tentar silenciá-las, não tentar deixá-las em segundo plano, porque inclusive fazendo isso, ou seja,
atentando para as nossas dores emocionais, olhando para o nosso coração, como ele se sente, como ele se expressa, começamos, inclusive, a traduzir as nossas emoções. No momento que a gente deixa de negar, negligenciar ou secundarizar as emoções, a gente começa a traduzir, a gente começa a perceber as nuances das linguagens da vida, das nossas emoções, da hora da raiva, da angústia, da dor, da decepção comigo, com o outro, de todos os sentimentos que, às vezes, vou ver uma série para esquecer, vou maratonar uma série porque eu não quero lembrar isso. Eu vou dormir logo, tomar um remédio porque eu não quero lembrar isso, eu não quero sentir isso. Não que não tenha um momento que a gente tenha que anestesiar, mas anestesiar sempre, negar sempre, negligenciar, secundarizar, silenciar sempre, é nunca traduzir a dor para que possa ser interpretada, possa ser nomeada, e assim possa ser consolada, consolar nós mesmos. E ao fazermos isso, e aí é interessante demais, porque óbvio que esse aprendizado de leitura emocional pessoal, de estar observando cada nuance das nossas emoções, nos permite também desenvolver uma capacidade de fazer isso com as outras pessoas que nos cercam. Na medida em que eu consigo traduzir melhor minhas emoções, eu consigo interpretar melhor as emoções dos outros, de forma madura. Não naquele jogo, eu consigo perceber suas emoções e você não consegue perceber a minha? Como assim? Não é um joguinho de eu vou melhorar minhas emoções, traduzir melhor elas e perceber a sua, e você tem a obrigação de fazer a mesma coisa, porque os tempos de desenvolvimento das pessoas são muito particulares. Como eu percebi, por exemplo, indo de 2 em 2 dias para o hospital refazer exames, que a forma como o vírus, um vírus como esse ou como qualquer outro, se desenrola, se desenvolve no organismo do ser humano, é muito particular. Cada pessoa tem reações diferentes, perde ou não o cheiro, o paladar, assim também as emoções. Então, o tempo como cada um reage, o quanto tem mais força, mais vigor para reagir, combater o vírus, outros com mais facilidade, na vida emocional do mesmo jeito. Significa dizer que o meu objetivo de ler melhor as minhas emoções não é uma competição ou obriga quem convive comigo a fazer do mesmo jeito, da mesma intensidade. Aliás, a maturidade não nos dá sobre outro um direito de obrigá-los a amadurecer. Muito pelo contrário. A maturidade deve nos fornecer a capacidade de, com muito mais leveza, perceber o tempo do outro, o processo do outro e respeitar.